eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama ao único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 13. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes, servamos ao Senhor. Honremos e glorifiquemos ao único que é digno de honra, de glória e de adoração, ao Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te encha da sabedoria de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o trecho da mensagem inicial, esse trecho que acabamos de apresentar, do livro de Josué, capítulo 24, nos apresenta uma visão panorâmica da cultura reinante naquela época. Deus havia libertado o povo de Israel do cativeiro do Egito. Eles haviam peregrinado por 40 anos, andando em círculos pelo deserto. E então estavam ingressando na terra prometida. A terra prometida pelo Senhor, que os havia sustentado por toda a sua trajetória no deserto. Deus
havia dado àquela população, que se estima em mais de 3 milhões de pessoas, água, pão, que era o maná do céu, algo que ninguém, além deles, nesse mundo provou, e carne, durante toda a sua caminhada pelo deserto. E nem mesmo os seus pés se incharam, e nem as suas vestes se envelheceram. O Senhor simplesmente cuidou de tudo e de todos eles. Mas mesmo assim, fica evidente, diante da leitura desse trecho que apresentamos, o conflito ideológico que havia entre aquele povo, o povo escolhido pelo Senhor. Alguns estavam vivendo na idolatria, porque Josué se refere a deuses aos quais serviram os seus antepassados além do rio e na terra do Egito. E também fala dos deuses servidos pelos amorreus, povo que já habitava naquelas terras antes do ingresso da nação de Israel e que vivia imerso na idolatria. Ou seja, havia uma grande diversidade de opções de deuses. É claro que deuses, entre aspas, disponíveis para o consumo de quem quisesse. Apesar do povo de Israel ter sido liberto da servidão do Egito e ter sido sustentado em sua peregrinação e conduzido à terra prometida por um único Deus. E as Escrituras já se referiam, meus amados, naquela época, a um único Deus verdadeiro, como veremos a seguir nos trechos do livro de Isaías e na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Neemias 9, 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Meus amados, fica evidente, ainda diante da leitura do nosso trecho inicial, que a tendência das pessoas de virar as costas para o Deus Criador e adotar falsos deuses para si, deuses particulares, deuses de conveniência, não é algo exclusivo dos tempos atuais. É uma prática milenar que já revela a inclinação que o ser humano tem para o pecado, para ignorar a vontade e as leis de Deus e buscar atender à sua própria vontade.
O que nos chama a atenção, meus amados, é que pelo discurso de Josué, compreendemos que apesar de todos os sinais feitos pelo Senhor diante daquele povo, muitos deles ainda viviam agarrados aos seus ídolos. E muito embora tenham formado consenso diante da exposição de Josué de servir somente ao Senhor, admitindo todos os feitos por ele realizados, a continuação da leitura bíblica nos demonstra que eles fácil e rapidamente se afastaram do Senhor e retornaram de novo aos seus ídolos. Mas todos eles receberam o castigo devido das mãos do Senhor, pelo seu ato de traição. Quando lemos a história da vida daquele povo, meus irmãos, todos, unanimemente, concluímos que aquela era uma nação rebelde, contumaz, sem conhecimento nem sabedoria. E isso é verdade, meus amados, porque ela era assim mesmo. Mas, meus amados, naquela época ainda não existia a Bíblia e as pessoas tinham apenas um vago conhecimento superficial das Escrituras. E também o Espírito Santo de Deus ainda não residia nas pessoas. E tampouco as pessoas podiam se aproximar de Deus como nós fazemos livremente nos dias de hoje. Isso depois que o véu do templo se rasgou no momento da morte de Jesus e nos permitiu acesso ao Santo dos Santos. Mas será, meus irmãos, que o povo evangélico hoje, com todos os recursos disponíveis, é muito diferente dos daquela época? Bem, isso é o que iremos descobrir no decorrer desta mensagem. Livre-arbítrio, meus amados, essa expressão que anda na boca de grande parte do povo de Deus, significa a opção de discordar de Deus e de desobedecê-lo, de decidir por conta própria o seu destino, inclusive a salvação eterna ou perdição eterna. Notem, meus amados irmãos, que o Deus Criador, o único Deus verdadeiro, nunca nos deu opção alguma. Ele nos dá mandamentos. E mandamentos são ordens para ser cumpridas. Depois, meus amados, discordar de Deus é pura falta de sabedoria. Nós não somos mais inteligentes do que Ele. Notem, meus irmãos, que os caminhos que o Senhor nos apresenta são para o nosso próprio bem e não para o nosso mal. Considerem ainda, meus irmãos, que toda a desobediência a Deus é pecado. E todo pecado gera consequências. Foi pela desobediência de Adão e Eva que o pecado e a morte entraram no mundo. E eles foram banidos do paraíso. E perderam toda a regalia que tinham, inclusive a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está pensando assim, puxa, já vem ele de novo falar em predestinação e livre-arbítrio,
esclarecer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. No nome de Jesus, reconcilie-se com o Senhor para não sofrer as sanções da parte dele. Porque é justamente com você que Deus está falando. O Senhor me fez interromper uma outra mensagem cujo roteiro eu estava preparando para que eu criasse esta mensagem. Deus sabe o que faz. E essa confusão doutrinária é algo tão grave que chegou a suscitar a intervenção do Senhor. Então, meus irmãos, se precisar falar todos os dias a esse respeito, meus amados, estejam certos que eu irei falar. Porque a mim me importa mais fazer a vontade de Deus do que a minha própria ou do que a tua. E na verdade, meus irmãos, há muito para se falar sobre esse erro doutrinário e para demonstrar a inegável soberania de Deus. Então, não murmure, não reclame, mas aceite com humildade a orientação de Deus para a tua vida. E agradeça ao Senhor, porque Ele te ama e insiste em que você tenha o conhecimento da verdade, para que você possa andar na verdade. Por que razão, meus irmãos, nós irritaríamos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Levítico 19, 37. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 1 Coríntios 10, 22. Ou irritaríamos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Será que somos, meus irmãos? Vejam, meus amados, que livre-arbítrio é uma linha doutrinária que se opõe à predestinação. A predestinação, ao contrário, reconhece a soberania de Deus e admite que o Senhor, que está no controle de tudo e de todos, já determinou previamente os caminhos de cada um dos que por Ele foram criados. Meus amados, não há muito o que se discutir a esse respeito, porque essa é uma verdade bíblica. Está na minha Bíblia, está na tua também. A insistência das pessoas em defender esse livre-arbítrio, essa expressão antibíblica, demonstra soberba e arrogância. Soberba e arrogância, meus irmãos, de quem não quer se submeter ao Senhor, de quem se acha sábio e poderoso o suficiente para decidir os seus próprios caminhos, como se isso fosse possível, e rejeita os caminhos do Senhor, que segue dizendo: sem mim
nada podeis fazer. Essas pessoas dizem que não querem ser marionetes de Deus, mas aceitam, e de bom grado, ser fantoches de Satanás. Vejam como o profeta Jeremias, cheio do Espírito Santo de Deus, fez, na sua humildade, uma revelação que põe por terra toda a altivez e toda a polêmica gerada por essa diversidade de doutrinas. João 15, 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Observem, meus irmãos, que Jeremias, nesse trecho que acabamos de apresentar, admite que não é o homem quem escolhe os seus caminhos ou quem conduz os seus passos. Mas ele não esclarece quem é que nos conduz. Então podemos deduzir, meus amados, que os que são do Senhor, criados e predestinados por Ele, são conduzidos por Ele próprio e pelos seus anjos. Mas os que não são de Deus são conduzidos justamente pelo maligno. Que ninguém se engane a esse respeito. Do Senhor Jesus, meus irmãos, eu aceito ser o que Ele quiser que eu seja. Afinal, eu estou neste mundo para fazer a vontade dEle. Agora, ser cilindado nas mãos de Satanás, meus amados, jamais. Eu repreendo isso na minha vida. Repreendo também na tua vida. No nome de Jesus. O meu corpo não é casa desocupada. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E durante todo o tempo eu estou envolvido com a obra de Deus. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Meus irmãos, ainda no trecho inicial, no nosso trecho inicial, existe uma passagem que muitos irmãos nos dias de hoje usam para dizer que Deus nos deu livre-arbítrio de escolha.
Meus amados, se alguém descobrir essa expressão livre-arbítrio na Bíblia, por favor, me envie a página, porque essa folha está faltando na minha. Na minha Bíblia, meus irmãos, tradução realizada por João Ferreira de Almeida, a versão mais fiel em português dos escritos originais, não contém essa expressão. Mas como estão modernizando a palavra de Deus e criando tantas Bíblias hoje em dia, Bíblia Espírita, Bíblia LGBT e tantas outras, pode ser que alguém tenha incluído por conta própria essa expressão. Mas nas escrituras originais, com certeza ela não existe. Notem, meus amados, que Josué está apresentando para o povo de Israel a opção de escolha entre servir ao Deus verdadeiro ou servir aos falsos deuses e ídolos. Então os irmãos se agarram a esse trecho e a alguns poucos outros para dizer que Deus nos deu livre-arbítrio. É muita imaginação, meus irmãos. Notem que Josué está falando ao povo de Israel, ou seja, a nação salva por escolha do Senhor e não salva por decisão deles próprios. Então, obviamente, ele não está oferecendo opção de salvação ou perdição. Não se apresenta, meus irmãos, a escolha entre salvação e perdição a quem já é salvo. Notem, meus amados, como curiosamente essa falsa ideia de livre-arbítrio se revela, na verdade, como pura predestinação. Porque foi Deus que escolheu aquele povo e o predestinou à salvação, e não aquele povo a Deus. Glórias a Deus por isso. Deuteronômio 7, 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus irmãos, enquanto esse conceito de livre-arbítrio se evidencia cada vez mais como fake, mas mesmo assim é disseminado livremente entre o povo de Deus, o Senhor continua revelando, através da sua palavra, não de imaginação humana, a predestinação e a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Negar a predestinação do Senhor é negar ao Senhor.
a sua palavra e a sua soberania. Nem preciso dizer de novo, meus irmãos, que isso é pecado. Algo que será severamente punido pelo próprio Deus. E nos dias atuais, ainda que pese toda a informação bíblica disponível e a disponibilidade do Espírito Santo de Deus para nos revelar, esclarecendo as dúvidas que apresentemos a Ele, muitos dos irmãos seguem ainda vivendo no erro, insistindo em contender com Deus verdadeiro, que é o Todo-Poderoso, seguindo a filosofia de homens fraudulentos, ao invés de seguir ao próprio Deus. Vejamos então, meus amados, como Deus nos deixou por escrito a expressão da sua soberania e do seu amor através da predestinação daqueles que são dele. Notem, meus irmãos, nos trechos a seguir, como Deus fez toda a obra. Ele sozinho, sem qualquer intervenção humana, sem qualquer escolha ou decisão humana. E fez tudo, meus irmãos, antes mesmo do nosso nascimento. Ora, meus irmãos, se ainda não éramos nascidos, como poderíamos falar e escolher? Sejamos humildes, meus irmãos, porque nós não podemos lutar contra Deus, e a soberba não agrada ao Senhor. Não nos atrevamos, meus irmãos, a querer competir com Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o Senhor. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Atos 13, 47.
porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Glórias a Deus. Meus irmãos, prosseguindo ainda no nosso trecho inicial, destacamos a diversidade e a quantidade de deuses criados pelas pessoas. Muitas, porque nem chegaram a tomar conhecimento do Deus verdadeiro, e outras porque decidiram rejeitá-lo. Rejeitaram, meus irmãos, aquele que os criou e os mantém em vida. E adotaram para si ídolos. É muito fácil, meus irmãos, criar um Deus particular, um Deus personal. Basta que a pessoa não concorde ou não se agrade de alguma ordem de Deus. Ela imediatamente cria um Deus paralelo a seu gosto e abandona o Deus verdadeiro e passa a viver para esse falso Deus. Ela pode até pensar e dizer que está servindo ao Deus verdadeiro, mas na verdade não está. Meus irmãos, Deus é sempre o mesmo e não muda. Quem muda algo em Deus gera para si um falso Deus. As pessoas também criam deuses para si porque não conseguem ver ao Deus verdadeiro. Elas querem, precisam ver o seu Deus. Meus amados, isso é falta de fé, porque a fé é justamente a certeza daquilo que nós não vemos. E Deus requer que creiamos nele, que vivamos pela fé, mas pela fé nele, meus amados, e não em ídolos e falsos deuses. Ninguém jamais viu a Deus, meus irmãos, mas todos vemos, todos os dias, a toda hora, as ações de Deus, a mão de Deus presente, meus amados, em todos os aspectos das nossas vidas, começando pelo nosso despertar. Muitos irmãos não querem aceitar a doutrina estabelecida pelo Senhor, então passam a servir a um Deus clonado do original, mas com uma clonagem mal feita. Desse modo, meus irmãos, quem criou essa doutrina do livre-arbítrio, criou para si um ídolo, um falso Deus, e quem adota essa doutrina, adota para si o mesmo falso Deus. O que demonstra, meus amados, que nos dias de hoje, as atitudes das pessoas não diferem muito das do tempo de Josué. Hebreus 10, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, os vossos irmãos, no mundo. Meus amados, agora, qual é o grande perigo da idolatria? Bem, além de ser um ato de traição ao Deus verdadeiro, meus irmãos, o Deus vivo e presente, o Deus real que nos criou e que está sempre disponível para todos nós e que não aceita a idolatria, as pessoas que se dedicam a essa prática, mesmo sem o saber, na verdade, estão servindo aos demônios. E estão participando da mesa dos demônios. Porque, como veremos a seguir, meus irmãos, por trás de todo ídolo existe pelo menos um demônio. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus amados, agora vejamos quem é esse falso Deus que criou e introduziu no mundo o direito de discordar do Deus verdadeiro e desobedecer a Ele. É importante que todos saibamos quem é que está por trás de tudo isso, para que as pessoas de Deus não continuem sendo enganadas. Certamente, meus irmãos, o Deus verdadeiro não criaria a opção de desobediência a Ele próprio. Deus não é contraditório e não aceita a desobediência e a rebeldia, porque são pecados. E o verdadeiro Deus, que é santo e puro, não consegue conviver com o pecado a ponto dele nos haver ensinado em sua palavra que o salário do pecado é a morte. Que todo pecado tem que ser pago com sangue. O que significa, meus amados, que os que vivem no pecado, se não se converterem, irão receber a morte eterna. Porque esse é o preço da desobediência. Como nós não encontramos em toda a Bíblia a expressão livre-arbítrio, então nos dispusemos a procurar pelo conceito, pelo sentido do livre-arbítrio, ou seja, a opção de desobedecer ao Senhor, para descobrir onde isso se iniciou e quem foi que deu essa alternativa ao homem. Porque está claro que não foi o Deus verdadeiro. Então começamos pelo começo. Pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A época em que Adão e Eva viviam com Deus no paraíso e em plena concordância com o Senhor, obedecendo fielmente a Ele. E por isso tinham toda a regalia de Deus, inclusive a vida eterna. E ainda não havia pecado no mundo.
Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, a primeira vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus foi justamente aí, nesse trecho que acabamos de apresentar, bem no comecinho da Bíblia. Como ainda não havia pecado no mundo, concluímos que até então, meus irmãos, eles obedeciam em tudo ao Senhor. Mas notem, meus irmãos, quem foi que os induziu ao erro, ao pecado? Foi Satanás disfarçado na pessoa da serpente. Adão e Eva, até então, meus irmãos, não tinham nenhuma opção de desobedecer ao Senhor. Não tinham nenhum livre-arbítrio. Porque, na verdade, ninguém precisa de livre-arbítrio para obedecer a Deus. Ninguém precisa da opção de desobedecer para poder obedecer. É só obedecer e pronto. Então, foi aí, meus amados irmãos, nessa passagem bíblica, que se introduziu no mundo o pecado, a alternativa de desobedecer ao Deus Criador. E o autor dessa façanha é nada mais, nada menos do que o pai da mentira. O que nos confirma, meus irmãos, que livre-arbítrio é uma mentira. Nos dias de hoje, meus irmãos, existem pessoas que enchem a boca, empinam o nariz e dizem: Deus me deu livre-arbítrio. São pessoas, meus irmãos, arrogantes, que rejeitam a soberania de Deus porque se acham muito importantes. Certamente, até mais importantes do que Deus. Mas é claro, meus irmãos, que isso não está correto. De agora em diante, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é defensor ou defensora do livre-arbítrio, em contradição à palavra de Deus, nunca mais faça isso. Não diga que Deus te deu livre-arbítrio. Olha, se você rejeita ao Deus verdadeiro, então nem se refira a Ele. Não minta. Não atribua a Deus algo que Ele não fez, porque Jesus deixou claro que o pecado contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Não acumule mais pecados para si. Diga a verdade. Porque Deus nunca deu livre-arbítrio, nem a você, nem a ninguém.
Quem dá mandamentos, meus irmãos, não pode dar opção de escolha. Eu não tenho livre-arbítrio. E, em verdade, meus irmãos, nem quero ter. Eu repreendo essa mentira, no nome de Jesus. Eu sou um predestinado pelo Senhor, e glórias a Ele por isso. E estou no caminho da salvação pela fé nele, pela graça dele. Seja sincero e diga a verdade. Você que defende o livre-arbítrio, diga que Satanás te deu o livre-arbítrio. E não Deus. Porque é ele, Satanás, o Deus do livre-arbítrio. E se você defende essa doutrina e é adepto do livre-arbítrio e insiste que você é o dono da sua cabeça e que é você quem escolhe os seus caminhos e é você quem escolhe até mesmo a salvação e você a impõe ao Deus verdadeiro e ele tem que aceitar a tua escolha, então tenha bem claro quem é o verdadeiro dono da tua cabeça e quem é o Deus a quem você está servindo. Números 15, 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Lucas 6, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de confiar em um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, você já ouviu alguém dizer que quer ir para o inferno? Para o lago de fogo e enxofre? Eu jamais vi alguém declarar isso. Então, essa história de que sou eu quem escolho, eu tenho livre-arbítrio, eu sou poderoso, é totalmente fake. Não passa de uma encenação teatral. As pessoas insinuam que podem escolher entre o céu e o inferno, mas afinal todos querem o céu. O problema, meus amados, é que nem todos irão para o céu. Quem está levando esta vida na desobediência, na discordância, negando o poder e a soberania do Senhor, não tem condições de ir para o céu para viver eternamente com Ele. Eu não me arriscaria, meus irmãos, eu não pagaria para ver. Eu prefiro confiar no Senhor e nas suas promessas e dedicar-lhe toda a obediência, reverenciando a soberania do nome que está sobre todo nome,
o nome de Jesus. Porventura, o contender com o Todo-Poderoso é sabedoria? É claro que não. O meu Deus, meus irmãos, é um Deus soberano, verdadeiro, vivo e presente, Criador dos céus e da terra, o Deus da predestinação, do amor e da misericórdia. Jó 42. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Existem os irmãos que pensam que estão decidindo ou que irão decidir a sua salvação, mas que na verdade irão sofrer grande decepção. Essa, meus irmãos, é uma situação muito delicada e preocupante. O Senhor não está satisfeito com a sua igreja. E principalmente com alguns líderes que estão ensinando as pessoas o que não devem, o que não convém. São pastores que estão conduzindo as ovelhas do Senhor ao erro. Dizem que estão servindo a Jesus, mas na verdade estão a serviço do inimigo das nossas almas ou a serviço do seu próprio ventre. Se você descobrisse em algum momento que estava realizando a obra do inimigo ao invés da obra de Jesus, o que você faria, meu amado irmão, minha amada irmã? Vocês continuariam? Eu creio que não. Eu me lembro que eu me converti, meus irmãos, justamente quando uma pessoa de Deus olhou para mim e disse: você tem demônios. Aquilo me abalou de tal forma, meus irmãos, que a minha conversão foi imediata. No meu íntimo, eu rejeitei totalmente aquela condição. Porque, mesmo sem eu saber, eu já era uma pessoa de Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, diante de tudo que acabamos de apresentar, o que você faria ao descobrir que está sendo conduzido no erro? Pois bem, aí está. Deus está esperando pela tua resposta. Não faça ele esperar muito. Tome uma decisão sábia
que irá transformar a tua vida. As coisas não têm acontecido, não é mesmo? E nem irão acontecer, meus irmãos, meu amado irmão e minha amada irmã, enquanto você não se render totalmente a Jesus. Muitos irmãos pensam que estão convertidos, mas na verdade ainda não estão. E precisam se converter rapidamente, porque Jesus está voltando e chega a qualquer momento. Aqueles que estão no erro, no livre-arbítrio, meus irmãos, certamente irão ficar para trás. Porque usaram a vida que Deus lhes deu para contender com o Senhor e para servir ao inimigo de Deus ao invés de servir a Deus. São pessoas, meus amados, que ainda que não digam, ainda que não reconheçam, voltaram as suas costas para o Senhor. Meus amados, não existe salvação por livre-arbítrio. Essa é mais uma mentira diabólica, entre tantas outras que circulam por aí, como purgatório, reencarnação. Os demônios já sabem o futuro que os espera. Mas se eles não querem ir sozinhos para lá, eles estão recrutando pessoas para acompanhá-los. Eles querem companhia, a tua companhia. Mas note bem, meu amado irmão, minha amada irmã, se você for um predestinado ou uma predestinada pelo Senhor, você não precisa mais do que esta mensagem para mudar de vida e passar a servir e a amar ao único Deus verdadeiro e não mais a esse Deus do livre-arbítrio, que agora você já sabe bem quem é. Ele está sendo desmascarado aqui e o será para sempre no juízo final. Assim como seus seguidores. Seja humilde, meu amado irmão, minha amada irmã, diante do único Deus verdadeiro e poderoso, e a misericórdia do Senhor irá te alcançar, e os anjos de Deus se alegrarão e farão até uma festa no céu, por mais um pecador que se arrepende. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim, meu amado irmão: eu sou um predestinado e salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma frase poderosa. Amém.